Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Davi Fialho Garcia e eu sou apresentador de Crimes na Taverna. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre Sofier, talvez criminoso, talvez vítima do conto Noites na Taverna, escrito por Álvares de Azevedo. Estou aqui com os investigadores Leonardo Herman e Maria Luísa Urbano. Então, boa tarde, Leonardo. O que você tem a falar sobre esse Sofier? Boa tarde. Antes da gente começar a discutir isso tudo, eu acho que a gente precisa dar um contexto. Então, essa história foi contada em Roma sobre um rapaz chamado Sofier. Uma vez, ele contou para os amigos dele que em uma noite, depois de beber muito na taverna, ele acabou invadindo uma igreja e encontrou uma mulher lá em um caixão. Essa mulher é uma mulher que ele já tinha muita obsessão por ela, já fazia mais de um ano. E com essa obsessão dele, por conta dessa obsessão, ele acabou tirando essa mulher lá do caixão e tirando ela da igreja e acabou beijando ela. Com esse beijo, a mulher acabou acordando. E ele achou que esse beijo foi a causa da mulher ter acordado, mas na verdade a mulher tinha catalepsia, ou seja, ela foi enterrada viva e acabou acordando quando ele beijou ele. Só que quando ele beijou ela. Só que quando isso aconteceu, para ele foi um ato muito romântico. Para ele é como se ele tivesse ressuscitado ela. Entendi. Nossa, eu acho que você tá passando muito pano pelo que aconteceu, pelas atitudes dele. Ele não ressuscitou ela de forma fofinha, romântica. Eu não vejo assim, pelo menos. Ele percebeu que ela estava viva e ele entrou em pânico por conta disso. E nisso ele enrolou ela em um lençol e sequestrou ela da igreja onde ela estava e a levou para o quarto dele. Então, é bem estranho, bem estranho. Eu não acho que seja tão romântico como você disse. Eu acho que a gente tem que considerar o contexto aqui da história. Por exemplo, lá na história lá passa por uma coisa completamente diferente do que a gente passa aqui. Você acha que o pessoal lá da época era realmente culpado das ações que eles faziam? Você acha que tinha alguma explicação sobre o que eles faziam? Não, explicação vai ter sim, mas sem você entender. Será que eles eram realmente culpados ou vítimas do que eles faziam? Claro, se a gente avaliar nesse contexto de época e considerar que já não é mais os tempos de hoje, é um tempo muito diferente, essa história está inserida num contexto mais ultra-romântico, né? Aquele mal do século, onde o amor é visto algo inalcançável, andava lado a lado com a morte. Então, para ele, talvez a gente não possa considerar ele tão culpado assim, porque para ele isso talvez seja um ato de amor, algo muito romântico. Ele ter beijado a mulher ter acordado, independente dela já ter acordado ou não, para ele foi algo muito romântico. Então, talvez, e considerando todo o histórico dele, que ele não era muito bom da cabeça, tinha bebido muito, talvez isso tenha impactado a história. Você vai me desculpar, mas eu discordo bastante de você. Tipo, a poesia, ela não pode simplesmente camuflar as atrocidades que ele cometeu. Se a gente for levar em fato os comportamentos que ele teve após o sequestro, isso fica bem pesado, porque, essa mulher, ela acordou traumatizada, porque, ela foi enterrada praticamente viva, ela acordou traumatizada, no livro conta que ela ficou 2 dias delirando, com febre, e o Sofier, ele não fez absolutamente nada em relação a isso. Ele não chamou médico, ele não procurou nenhum tipo de ajuda, ele só omitiu o socorro a ela. E isso mostra muito sobre quem ele realmente é e sobre o caráter duvidoso que ele tem. Então, ele deixou ela ali definitivamente para morrer, depois dele ter feito o que ele fez. E quando ele realmente fazia algo, não era alguma coisa extraordinária, não era alguma coisa por paixão que ele fazia. Por exemplo, eu lembro no livro que ele pegou um mármore da casa dele e enterrou o corpo dela no quintal da casa dele com um buraco que ele mesmo cavou. Ou seja, ele não realmente demonstrava tanta paixão, sentimento por ela, que nem você disse que a poesia pode cobrir. Acho que qual que é a conclusão disso tudo? Bom, na minha opinião, eu acho que o veredito final é que ele é culpado, porque realmente não tem como passar pano pro que ele fez. Mesmo colocando no contexto do ultrarromantismo, ele é integralmente responsável pelos atos dele. Embora, o contexto da época use o ultrarromantismo para camuflar a dor e o sofrimento, e as atrocidades que ele cometeu, não tem como simplesmente ignorar as ações dele, porque foram coisas terríveis, que só mostram
que ele optou por meio que matar ela, sabe? Então, tipo, ele optou por matar ela pra não estragar a fantasia de posse dele. Independente do que aconteceu, ele ainda matou ela e ele ainda matou ela. Porque, bom, a mente perturbada dele, eu acho que não diminui a gravidade dos crimes que ele cometeu, sabe? Uhum. Então, você tem algo a dizer? Eu concordo totalmente com o que ela falou, porque mesmo avaliando todo esse contexto, mesmo com o contexto do ultrarromântico, focando muito na pessoa, tudo fala sobre o próprio umbigo, que eu sofro muito, que isso e aquilo, isso já ultrapassou da poesia. Ele matando aquela mulher, fazendo tudo que ele fez, ele ultrapassou o limite da moralidade, não tem como mais defender isso, já deixou de ser poesia. E isso fica muito evidente no final do livro, quando ele carrega a guirlanda dela no pescoço, mesmo depois de tudo ter acontecido, como se isso fosse um troféu dos crimes dele, deixando bem claro o que ele fez e que ele não se arrepende do que fez. Caramba. Então, estamos todo mundo de acordo aqui que ele realmente foi o culpado, certo? Então, tá aí a nossa reflexão. Esse foi Crimes na Taverna. Esse foi o nosso podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou encerrando o podcast por aqui. Tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde onde você está. E nós vemos algum outro dia. Até mais.